conversa sincera sobre fé, vida e propósito. Chama no PV! Totalmente especial esse episódio. Nós vamos dar indicações aqui de livros que mudaram a nossa vida, que nos fizeram crescer e amadurecer na nossa caminhada. E, dica boa, a gente compartilha. Então, Chama no PV, super especial aí. Fala aí, Ramon. Você gosta de ler, Carol? Muito, muito. Gente, quando nós casamos, eu lembro que no primeiro mês, Carol estava de férias e eu trabalhando, e aí eu lembro que eu deixava ela, eu vou ficar aqui sozinha, sem fazer o quê? O que eu vou fazer? E aí eu coloquei assim uma pilha de livros. Quando a gente começou a namorar, foi já no finalzinho do namoro para noivado, Ramon me dava a sistemática para ler, para depois fazer sabatina comigo. Acho que ele já pensava assim, tipo, eu já tenho aqui a certeza do meu propósito, do meu chamado, e deixa eu dar um empurrão, preparar eu preciso despertar aqui nessa menina. E interessante é que, deixa eu falar, não ia falar não. Eu sou formada em educação física, nunca fui de leituras. Porque na faculdade dela a aula é assim, Pelourinho 1, natação, capoeira. Não, tinha assim, natação, capoeira, futsal, tinha GR, minha faculdade foi excelente. Se eu pudesse, eu voltava no tempo. Mas, enfim, na escola, no ensino médio, fundamental, eu nunca fui de muita leitura. Eu sempre fui uma aluna mediana. Sempre passava arrastada em algumas matérias, matemática mesmo, socorro, eu sou péssima. Mas fazer o quê, né? E interessante é que eu fui para a educação física, eu sempre fui mais do movimento, do esporte, mas aí chegou em determinado momento da minha vida que eu senti que Deus estava me despertando para a literatura, para ler mais, e aí eu fui aprofundando, fui gostando de ler. A gente reconhece quando o Espírito Santo começa a agir na nossa vida. E eu reconheci que através de bons livros, bons autores, eu fui crescendo e fui amadurecendo. Então, hoje eu sou apaixonada por livros. E engraçado é que eu também nunca fui um grande leitor. Sempre, simpatizei mais com português, gramática, com essas disciplinas, redação. Mas foi quando eu comecei a trabalhar com adolescentes que eu comecei a ler mais, porque eram umas perguntas cabeludas, umas perguntas teológicas mais difíceis do que do concílio para se tornar pastor. Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço? E aí eu ficava assim no pânico, só um momento, e aí eu ia pesquisar e tal para saber. Aí a galera fica achando que pregar para uma audiência, um público de domingo de manhã na sua igreja ou domingo de noite é mais difícil do que pregar, do que acompanhar adolescentes. Pregar para adolescentes, negativo. Gente, eu me preparo muito mais para pregar no culto de adolescentes do que no culto de domingo. E eu digo no sentido de que o adolescente ele é muito mais curioso. E às vezes no culto dos adolescentes tem uma galera ali clamando queimando por Jesus e tal, mas tem uma galera que não está tão sedenta, que às vezes é o pai que obrigou aí e tal. Então você precisa, além de se aprofundar no texto bíblico, porque eles são curiosos, porque eles têm professores que estão ali jogando contra alguns muitas vezes, você precisa comunicar da melhor forma para eles. Então, de alguma forma, isso me despertou para a leitura e eu comecei muito mais com a leitura técnica. Então, vamos para o nosso primeiro livro aí. A gente vai falar de 10 livros que nós lemos e que não pode faltar aí na sua biblioteca, que você precisa comprar, que você precisa de diversos temas, tá? A gente não separou só sobre um tema, não, uma temática, não. Tem livro para tudo quanto é gosto aqui. Exato. E aí, qual é o seu primeiro? Eu vou de Enraizados. Enraizado, é isso? Enraizado. Não vou me arriscar a falar o nome do autor, mas depois você procura aí. Esse livro Enraizado, ele é muito legal porque ele te dá você entender o quanto é importante a base bíblica, o quanto é importante você estudar a palavra e o quanto é importante você se enraizar não só na Bíblia, mas como, por exemplo, na comunidade que você
está inserido, né? Então não vou dar tanto spoiler, não, mas ele é um livro que eu acho que todo cristão precisa ler, enraizado, que inclusive esse livro é de minha mãe. Eu vi assim na estante dela, peguei, não devolvi. Beijo, mãe. É um excelente livro. E aí, o meu primeirinho é Pregando as Parábolas. Eu amo esse livro, eu amo parábolas. Da interpretação responsável à aplicação poderosa. Gente, parábola. Não existe algo na Bíblia que represente, que ilustre mais o reino de Deus do que parábolas. E as parábolas, elas têm o poder de te tirar da zona de conforto e transformar a sua vida. Então, quando você lê uma parábola, você não pode... tô lendo aqui a história de Cinderela. Não é história de Cinderela, não é história da Bela Adormecida. São histórias que vieram do céu mesmo, para tirar a gente da nossa zona de conforto. Então, quando você começa a mastigar uma parábola, começa a estudar, você vai entendendo algo muito mais profundo. Então, é uma delícia esse livro aqui, Pregando as Parábolas. Próximo livro, Um Ministério com Propósitos. Um Ministério para Líderes de Jovens com Propósito. Tá aqui meio até velhinho e tal, porque esse foi um dos meus primeiros livros assim da minha caminhada. É interessante que, assim, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar no livro do Rick Warren. E esse livro é do líder de jovens do Rick Warren, da igreja do Rick Warren, quer dizer, que era líder de jovens há muitos anos atrás. E ele escreve, isso aqui é um verdadeiro manual. Obviamente que ele é adaptado para a cultura americana, então você vai tirar os princípios, bons aprendizados e muito do que nós aplicamos até hoje no Ministério, no Departamento de Jovens e Adolescentes, eu aprendi aqui nesse livro. Então você que pretende um dia trabalhar com jovens, ou já trabalha, jovens e adolescentes, esse livro aqui não pode faltar. Celebração da Disciplina, delicinha de livro também, É uma delícia. Se não me engano, são 10 capítulos. E quando a gente fala sobre disciplinas espirituais, as primeiras que vêm na nossa mente, oração, jejum, leitura da Bíblia, beleza. Mas a gente tem mais disciplina ainda para aprender e para entender. Então, esse livro aqui, ele vai te ajudar muito. O caminho do crescimento espiritual. Ele fala sobre solitude, ele fala sobre submissão, sobre serviço, ele fala sobre confissão, adoração, ele fala sobre orientação, celebração. Então, é uma delícia de livro, tá? Parece que as páginas, a gente vai mastigando as páginas. Você precisa ler esse livro. Cultura do avivamento, né? Houve uma época aqui, recente, alguns anos atrás, que se falava muito sobre avivamento e indo mais a fundo, há 20, 30 anos atrás, se falava muito disso e muitas coisas do que foi profetizado está acontecendo, a gente está vivendo, mas eu creio que ainda vai haver uma varredura do Senhor nos 4 cantos da terra e eu creio que nossa nação, a gente vai viver isso muito forte. E por um tempo eu me interessei em pesquisar, em ler sobre avivamento. Então esse livro aqui, ele me ensinou muito sobre isso, tirou assim, sabe, as escamas dos olhos a respeito desse tema. Então eu indico para todo cristão Cultura do Avivamento. Espírito de Adoção. É um livro lindo, é um livro que eu já li, acredito que umas 3 vezes esse livro. E me deixa muito sensível sempre. Aqui atrás tem escrito assim, Deus usa a fragilidade do útero para demolir o poder dos orgulhosos. Os órfãos são responsabilidades de nós, do povo de Deus. Então, quanto mais a gente se aprofunda nesse tema, o Senhor vai movendo. A gente precisa, primeiro, antes da ação, a gente precisa entender diversas coisas. É um livro que o contexto dele, o autor é um americano, autores, né? É um casal. O contexto de vida e o processo de adoção não é o nosso processo brasileiro, mas é um livro extremamente enriquecedor. É um livro que a gente precisa se debruçar, se tratando sobre adoção. Quando o céu invade a terra, às vezes na nossa caminhada cristã, a gente acaba levando as coisas no automático. E tem uma função na igreja, tem um cargo na igreja, e aí, beleza, eu creio em Deus, faço o meu devocional, a minha devocional, mas a gente esquece desse lado do Deus poderoso, do Deus que faz milagres, do Deus do impossível. Então esse livro
é um livro que vai reacender essa chama no seu coração. O impossível de Deus, o Deus que faz milagres. Então, eu recomendo para todo cristão. Um dos meus queridinhos, eu sei que você que me conhece, você sabe que esse livro ia entrar. Invisível, o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. É um chamado para a gente encontrar Deus nas horas da nossa vida escondida. O meu capítulo favorito é o capítulo 2. Ele fala sobre o livro todo conta a história de uma família que tem, se não me engano, 2 filhos do útero e 5 filhos do coração, filhos adotivos. E ela fala no capítulo 2 sobre a filha dela que entrou na aula de balé. Olha aí. É uma menina africana, ela amava dançar. E quando a mãe, o pai, a família vai assistir a apresentação dela de balé, todas as meninas estão dançando e ela está totalmente atrasada. Então, todas as meninas levantam o braço, ela demora 2 segundos para levantar o braço. Mas ela está lá vivendo no mundo dela, sorrindo. Então, a mãe, quando ela começa a assistir a apresentação de balé, ela fica, meu Deus, minha filha está passando um vexame ali, eu estou com vergonha. Todas as meninas estão indo num ritmo sincronizado, mas a minha filha está indo para o outro lado. E o Espírito Santo começa a falar no coração dela. Ela está no tempo dela. Só Deus sabe o que foi que ela viveu, só Deus sabe o que foi que as experiências que ela teve, mas agora no palco, os holofotes todos virados para ela, mas ela está feliz e ela está no tempo dela. Então, é uma delícia de livro. Perdi as contas de quantas vezes eu li e você também precisa ler. Vamos lá, 9º livro, Avivamento. Por que avivamento de novo, pastor? Você gosta mesmo disso, né? É porque o livro me trouxe, né? Esse primeiro livro que eu falei, ele me trouxe assim, acendeu essa chama. Só que esse outro livro, ele meio que me educou, me poliu um pouco para entender de fato o que é avivamento. O primeiro fala mais das histórias de avivamento que já ocorreu no planeta Terra. E esse aqui é um livro mais conceitual. Por quê? As pessoas têm um entendimento equivocado de avivamento. Então, é muito comum você ver banners, cartazes de eventos da igreja, culto de avivamento, reunião de avivamento. Gente, avivamento ele não é um evento. Não é você que diz assim, hoje vai ter um avivamento. Não, avivamento é uma coisa da soberania de Deus. Assim, é muita coisa para explicar, mas leia esse livro que você vai entender direito o conceito de avivamento e ele, de fato, nos prepara com a nossa consciência para o avivamento que o Senhor há de trazer para a nossa nação. E agora sim, 10º livro, Casal Imperfeito. São escritores brasileiros e eles são uma referência na nossa geração, a Fernanda Wintwicki e o Rafael Carrilho. Você que está casado há 20 anos, há 30 anos, você que vai casar, está noivo, você que tem 2 anos de casado, você que está namorando, você precisa ler esse livro. Eu posso falar que é o melhor livro que eu já li sobre relacionamento, sobre vida a 2, sobre família. Fala sobre criação de filhos, fala sobre a incompatibilidade ser uma oportunidade para as nossas vidas. Eles contam muita história pessoal, né? História da vida deles, que acaba edificando a gente. Então, é um livraço mesmo. Pois é, e nós falamos 10, mas eu quero fazer um bônus aqui, trazer um bônus. A gente falou em um dos episódios sobre você ler uma teologia sistemática. E às vezes, quando você vai pegar uma teologia sistemática, é aquele livro assim que vai dar 3, 4 desses assim, e aí você fica assustado. Então, essa aqui é uma teologia sistemática introdutória, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Vai te ajudar bastante, vai falar de diversos assuntos. Ela vai falar aqui, por exemplo, só para você entender como é que funciona uma teologia sistemática. O Espírito Santo, a igreja, as últimas coisas, o pecado, o homem, os anjos, o Senhor Jesus Cristo, a expiação, a salvação. Então ela vai te ajudar a você aprofundar nesses assuntos, mesmo sendo introdutório, mas vai aprofundar de tudo que você já aprendeu e depois você parte para outra sistemática. Então eu recomendo para todo mundo. E antes de terminar, eu não poderia encerrar sem fazer uma menção honrosa ao meu amigo Saulo Daniel, o livro Carta aos Pecadores, que é um livro que a gente sempre recomenda para as nossas ovelhas e vai tratar de diversas áreas da vida, diversos tipos de pecado que você possa ter, ou se você não tem nenhum pecado também,
pode sair, quem sabe, aí o Carta ao Mentiroso. Então, adquira esse livro aí também. A gente só não tem ele aqui porque eu emprestei e não me devolveram. Mas as páginas do meu livro estão amarelas, porque toda hora eu volto nele. É um livraço. Na verdade, a gente gostaria de falar de vários outros livros, o tempo não ia dar, e também a gente emprestou muitos livros e não devolveram. Se você é um desses, está assistindo, por favor, Devolva. Não precisa você colocar no jornal não, mas chama no PV, diz assim, pastor, eu estou com o seu livro. Agradecemos. E é isso, nosso Chama no PV especial, indicação de literatura. Valeu, galera, compartilha aí com todo mundo, envia e comenta qual é o livro que você gosta, qual é o livro que você curte, e se tem algum desses aqui que nós falamos, que você já leu e o que é que e como ele marcou a sua vida. E você não pode deixar de adquirir o livro Firmes e Constantes, desse que vos falo. Eu espero que quando você estiver assistindo esse episódio, ele já tenha sido lançado. Se não foi lançado, você aguarda aí que em breve vai estar saindo. Chama no PV, vamos nos conectar. Palavra de vida para edificar. Chama no PV, uma conversa sincera sobre fé, vida e propósito.